Olá, gente, tudo bem? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque é muito estranho falar dessa forma, porque a gente não tem a menor noção. É muito engraçado. Eu achei muita tecnologia, né? Enfim, prazer, meu nome é Laura. Meu nome é Laura Graça. Eu sou mais conhecida como Kibum.png, para quem já viu alguma coisa aí nas minhas redes. Eu geralmente sou criadora de conteúdo de coisas relacionadas à tecnologia. Eu gosto de zoar todo mundo, então se você é da área da tecnologia, eu já zoei a sua área. Se você for javeiro, eu com certeza já zoei você mais de 1000 vezes. Mas é brincadeira, tá? Eu, assim, não vou falar que eu amo Java, mas eu respeito. Enfim, hoje eu vim falar com vocês sobre... passou, beleza. Eu vou falar com vocês sobre carreira em front-end, que é um tema que a gente sabe que é um pouco batido, porque todo mundo sempre fala muito sobre isso, todo mundo tem muitas dúvidas, mas geralmente é muito difícil você conseguir responder com propriedade do que realmente se trata. Por exemplo, o que é uma carreira de sucesso para você? É a coisa, eu acho que mais subjetiva que a gente tem para falar, porque literalmente todo mundo tem uma idealização de sucesso diferente. Para algumas pessoas é alcançar aquele cargo, então a pessoa quer ser sênior, aquilo para ela é sucesso. Outras pessoas já tanto faz, ou seja, o júnior ganhando muito bem, quem que mal tem, né? É o famoso. Então, assim, é muito subjetivo e isso varia muito de pessoa para pessoa. E a gente se encontrar e descobrir o que vai ser sucesso para você leva um tempo. E com esse tempo a gente vai mudando muito as nossas ideias, né? Quando você começa lá como júnior, lá no comecinho da carreira, você tem alguns tipos de idealizações do que vão se tornar e acaba sendo um pouco diferente, às vezes como você quer para melhor, às vezes você fica um pouco perdido, a gente sabe o que acontece. Então eu tentei vir aqui tentar, ai gente, estou nervosa, desculpa. Vou tentar desmistificar um pouquinho para vocês. Eu consegui passar, beleza. Então, essa parte que eu falei, o que é carreira de sucesso? O que é sucesso para você não é sucesso para outra pessoa, então é isso. Eu pulei outra coisa. E aí vem a pergunta, júnior, pleno ou sênior, como você consegue definir o que você é? Então, você é um desenvolvedor júnior? É sempre essa dúvida de todo mundo. O que eu preciso fazer para me tornar, por exemplo, um pleno ou um sênior? Então, vamos começar relembrando de que, geralmente, isso é muito subjetivo também, porque varia de empresa para empresa. Então, tem empresas que você pode ser considerado um desenvolvedor pleno e quando você trocar, eles vão te considerar sênior. Por quê? Por uso de tecnologia, pela cultura da empresa. Assim, são vários fatores que estão relacionados a diversas coisas. Às vezes, você tem experiência com uma tecnologia muito específica, que quando você acaba trocando de empresa ou migrando, isso acaba vindo à tona e a empresa te julga como melhor. Ou você faz um teste e, às vezes, você nem sabia que você já estava ali, né? Sendo, por exemplo, pleno e você... É a famosa escadinha que a gente fala, né? Que o pessoal sai de uma empresa para outra para poder subir de cargo, porque geralmente a gente considera um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Lembrando que tudo que eu vou mostrar aqui varia muito de empresa para empresa, mas esse é mais ou menos um checklist de como funciona. Então, o que a gente espera de um desenvolvedor nível júnior? A pessoa é júnior, ela está começando, a gente não pode exigir um nível de experiência absurdo, porque não é justo, a pessoa está ali para aprender. Então, ela é uma pessoa que vai precisar de mais auxílio, nós não damos tarefas extremamente complexas. A gente sabe que tem umas empresas aí que não é muito bem assim, né? Mas vamos fingir que não é. Então, são pessoas com poucas experiências, que a gente sabe que ela vai precisar de mais auxílio, que ela precisa de uma pessoa para estar ali sempre em cima, vendo as tarefas. Ela geralmente não participa muito de decisões relacionadas ao projeto, quando se trata de um projeto novo, por exemplo. E ela também, a gente sempre fala que são soft e hard skills, que eu vou falar isso mais tarde e vou entrar mais a fundo, mas é muito diferente de todas as outras áreas. Ele trocou de slide? Agora eu fiquei em dúvida, eu não sei. Acho que trocou. Ou não trocou? Tá, agora trocou, beleza. Desenvolvedor nível pleno. É uma pessoa que ela já tem intermediário de habilidades, então ela já consegue se virar, ela já é muito mais participativa nas questões de decisões do projeto, mas ela ainda não é a palavra final, como a gente diz, não que, tudo bem, todo mundo sempre contribui, a gente sabe, mas ela não é tão ativa. Ela assume tarefas muito mais complexas e ela já geralmente tem uma compreensão sólida dos princípios de desenvolvimento de software. Então, ela não precisa de muito auxílio, nem muito apoio, e ela geralmente costuma ajudar também outras pessoas que são desenvolvedores nível júnior. E quando a gente fala de sênior, a gente já sabe que é uma alta experiência, conhecimento em áreas específicas, então é uma pessoa que já está consolidada na área, geralmente ela já tem um nível de experiência alto, ela já está atuando como, por exemplo, front-end há um grande período, na maioria das vezes.
ela tem liderança de projetos complexos, então ela geralmente sempre é aquela pessoa que tá lá na frente para liderar e, tipo, vamos ser bem sinceros, a pessoa que se der alguma coisa errada, a culpa a gente já sabe de quem é, mas com grandes poderes e grandes salários vem grandes responsabilidades, mas é o que vale a pena. Ela também faz todas as tomadas de decisões técnicas que são importantes, né? E ela geralmente sempre costuma influenciar na arquitetura de software e decisões de design. Então, ela sempre está conversando com todos os times. Ela acaba até conversando um pouco mais com times de, por exemplo, design. Ela fica muito próxima com o gerente de projeto. E ela costuma ter mais, vamos dizer assim, ela se comunica mais até com lideranças e com gerências da empresa. E, geralmente, ela tem o maior entendimento do negócio também. Então, ela entende para que aquele projeto existe, ela sabe a estrutura inteira, mesmo não de áreas que seja, por exemplo, ele não vai desenvolver, talvez, mas ele tem a certeza. O que a gente precisa entender, porque até aí eu só falei tudo que todo mundo meio que já sabe, que é só um tempo, é só experiência, e que alguma hora a sua hora pode chegar ou pode não, depende do tempo que vai demorar. Entender que isso é um processo. E como qualquer processo, ele leva tempo, ele leva estudo, ele leva dedicação. A gente sempre fala que a área de programação é uma área que você nunca vai parar de estudar. Mas se a gente parar para pensar, todas as áreas são assim. A não ser que você queira ficar estagnado para sempre naquele mesmo propósito da sua vida. E não é um problema também. Tem pessoas que elas estão bem onde elas estão, elas ganham o suficiente, elas estão felizes com a cultura da empresa que elas estão, por exemplo. Então não é um problema, mas caso as pessoas queiram subir, tem que entender que é um processo. Esse processo varia muito também em relação à empresa, como eu disse, e a gente entra naquele papo que eu já até sei que todo mundo fala, né? O famoso sênior de 2 anos, né? Que virou o maior meme na internet. Mas, assim, já vou começar. Eu não vou falar que eu apoio ou que eu não apoio, mas pensem com vocês, se vocês estivessem numa empresa e alguém, por acaso, julgasse que vocês são sênior do nada e falasse assim, pô, eu tenho essa vaga, quero te pagar mais, e que você vai falar, não, não vou, porque eu não acho que eu tenho experiência e as pessoas na internet vão me julgar? Não sei, né? Eu não iria. Vão me pagar mais, né? A gente vai só. Mas sim, de fato, se você precisa de mais experiência, teoricamente, para você se tornar sênior. Só que, como eu disse, às vezes é muito mais de encontro com aquilo que a empresa está buscando no momento, o time que ela está, e também em relação aos soft skills. Por que soft skills? Agora foi. Soft skills, basicamente, a gente fala que são as nossas habilidades de comunicação. Então, a gente pensa que é só saber falar numa reunião, mas, na verdade, não é bem isso. Você pode alavancar a sua carreira de formas, às vezes, mais simples do que parecem. Sabe aquela reunião que você está ali, você é só meio, tipo, de corpo, na alma, tá em outro planeta, né? Você tá ali olhando, pensando, caraca, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui, né? Não sei por que eu tô aqui, não. Enfim, acontece. Só que ela tem um exemplo de como você pode dar mais visibilidade para o seu trabalho. Então, o que acontece é que muitas vezes todo mundo tem seu timezinho, e você tá ali fazendo o seu trabalho, você é excelente, você tem uma ótima, e você sente que você pode crescer. Só que não necessariamente a pessoa que está ali do seu lado, que sabe que você é bom, é a pessoa que tem essa decisão, esse poder para poder te promover, para poder te alavancar dentro de uma empresa. Então, às vezes, a gente precisa dar mais visibilidade para as outras áreas para que isso fique meio que... gente, é aquela coisa, né? Fique na cara, nem na cara, na bunda, sabe? Que é pra pessoa ter que, tipo, eu sou bom, cara. Vai me promover porque eu sou bom. Às vezes pode não dar certo. Pode não dar certo. Às vezes a cultura da empresa não tá batendo com a sua. Às vezes a empresa também não está naquele momento muito bom para poder te promover. Então, são vários fatores, e nisso a gente sabe que tem toda aquela coisinha de escadinha. Você pode procurar uma outra empresa. E aí a gente entra sempre naquele caso que eu comentei com vocês. Talvez você possa ser um pleno numa empresa, e quando você trocar, eles te considerarem júnior. Da mesma forma que você pode ser um pleno, você trocar, eles te considerarem sênior. E a gente, geralmente, sempre costuma usar essas soft skills para poder alavancar mais do que a gente sabe. Eu coloquei algumas coisas que geralmente são das soft skills, porque elas são essenciais. Quando você é júnior, a gente não espera tantas coisas assim. A gente sabe que todo mundo fala, é hard skill ou soft skill. É um conjunto das duas. É impossível você continuar subindo sem você ter as soft skills e a hard skills também. Você precisa saber programar. Quando você for chegar, por exemplo, você vai fazer entrevista de uma empresa. Quem vai fazer o primeiro filtro é o RH com você.
E aí, se você chega lá e não sabe, você tem que convencer o cara do RH, que também não entende de tecnologia, provavelmente, que você tem certeza do que você está falando. Então, ser objetivo, sabe? É uma comunicação, liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas, sabe? É pensamento crítico, adaptabilidade, empatia, ética, enfim. Todas as coisas são coisas que fazem o seu diferencial na hora que você for lá. E as hard skills são óbvias, né? Muitas empresas pedem teste técnico, e se você chegar lá na hora do vamos ver e também não souber fazer, não adianta muita coisa também. Então, são sempre muito importantes. Eu conheci muitas pessoas que elas têm um nível técnico insano, e eu digo insano de verdade, porque eles são programadores excelentes, mas eles, infelizmente, não conseguiam subir de cargo, porque eles não conseguiam simplesmente dar visibilidade para o seu trabalho. É uma pessoa que ela não é muito proativa, é uma pessoa que ela não está ali na frente, está numa reunião, é como se não tivesse. Ela não demonstra, sabe? Ela não consegue, a gente fala, se vender para as pessoas que teoricamente precisam. Então, isso acaba sendo muito impactante. E para você ser pleno, e já é muito bom você ter isso, é uma coisa que você vai trabalhando, mas para você sênior, isso é imprescindível. E se você for para outras áreas, quando você vai subindo, dependendo do lado que você escolher, isso também vai continuar sendo, assim, impactante na sua vida, eu diria. Essa parte que eu falei, soft or hard skills. Os dois, gente. Não dá para você escolher só uma. Não dá para você saber codar e você chegar lá na hora e não conseguir convencer ninguém. É até por isso que a gente vê, às vezes, muitos bons programadores que têm dificuldade de arrumar um emprego. Porque elas chegam na hora do filtro do RH, o cara chega... E aí, beleza, né? Me conta um pouco da sua experiência, pessoa. Eu trabalhei lá. Obrigada. Deu pra ver no seu currículo. Eu sei ler, cara. A gente não precisa você tá falando, sendo que eu podia ler. Então, é esse o trabalho de você ser uma pessoa objetiva. Falar sobre tudo que você sabe fazer, falar sobre os pontos certos. Não adianta também ficar tagarelando aí 500 horas com o RH, que o RH vai fazer assim, ai, que soninho, nossa, esse cara não para de falar, não tô entendendo nada. Então é saber o que falar na hora certa e falar os pontos importantes. O quanto mais vocês conseguirem ser participativos em projetos, ajuda também. Perguntas feitas na hora certas e perguntas que façam sentido sempre são bem-vindas também. E aí nós vamos para a parte do já sou sênior, e agora? Agora a gente tem dois lados para você ir. Tanto do de gestão quanto de especialista. Como você identifica qual lado você quer ir? E esse é exatamente o que eu falo para vocês lá no começo de por que carreira de sucesso é uma coisa extremamente complicada. Digamos que você é uma pessoa que necessariamente você é mais extrovertida. Então você pensa, poxa, para mim soft skills será mais fácil? Não necessariamente. Conheço pessoas que são extremamente introvertidas, mas elas sabem o que falar na hora de falar. Isso é treinável. Isso vocês conseguem aprender, vocês conseguem executar. Então, não significa porque, eu sou extrovertida, então eu não vou poder ser gestor. Sou introvertido, vou ter que ser especialista para só ficar sempre no código, por exemplo. Não, nada a ver. Isso aí são coisas que vocês aprendem e treinam como qualquer outra área, que nem tudo na programação. A gente sente, estuda, aprende e faz. E, obviamente, cada vez que você vai mais executando, cada vez aquilo se torna mais fácil e mais simples. Falando sobre gestor, quais são as áreas que você pode virar caso você queira ser um gestor? Então, você pode ir para gerente, ou manager, que a gente chama, coordenador e supervisor. Gerente de projetos não se encaixa necessariamente aqui, por quê? Ele vem mais pela questão ali de quem era mais ou menos product manager, pode ter uma base de tecnologia, mas não necessariamente você precisa ter toda essa passagem. Na verdade, nenhum desses necessariamente precisa, mas esses são os que geralmente você vai depois. Especialista. Especialista, eu acho que é o que eu vejo o pessoal mais indo atrás, que se trata de líder técnico, arquitetura de software ou consultor especialista. Então, você pode ser aquela pessoa que você vai ser muito bom numa tecnologia, você vai prestar consultorias para alguma empresa, por exemplo. Conheço várias empresas que contratam pessoas de fora, porque lá dentro não vale a pena investir naquele funcionário, por exemplo. Então, assim, líder técnico é o que geralmente o pessoal mais vai atrás. Eu vou dizer para vocês, sou líder técnico também. É um negócio meio estranho. Não, só pra dar um contexto pra vocês, eu sei que tá todo mundo me olhando com a cara de caraca, mano, lá, sênior 2 anos, velho. Mas, gente, eu uso produtos Ivone, tá? Eu pareço novinha, mas não é tanto assim, infelizmente. Mas, né, vamos seguir aí. Enfim, líder técnico é aquela pessoa que vai apanhar, né? Ela vai chegar lá na frente e falar assim, como que a gente tem que fazer? Vai passar todos aqueles pontos que a gente sabe que são muito difíceis. E se o projeto der errado, a culpa é dele. É isso. O sênior também se ferra um pouco, mas líder técnico geralmente costuma ser pior. E arquiteto de software é aquilo que vocês já sabem. Todo mundo corre atrás. Eu acho que todo mundo que eu conheço, pelo menos, sempre vai para líder técnico ou arquiteto de software.
e pouquíssimas pessoas vão para gestão. Eu não sei porquê, eu acho que quem é de programação não gosta de ficar lidando muito com pessoa, né? E tá doce sonho de achar que líder técnico lida com pessoas, mas vamos continuar. E é isso. Então, que conclusão nós chegamos sobre ser júnior, pleno ou sênior? Que não tem uma resposta concreta, não dá para falar para vocês. Se você chegar aqui e você tem 2 anos, então você é pleno, você é sênior. Você sabe essa tecnologia? Legal, você é sênior, não tem como. Porque cada empresa varia. Tem empresa que vai falar assim, nossa, que cara da hora. E outra pessoa vai olhar e falar assim, você sabe isso? Pô, e é normal. Então, a minha conclusão é, quando vocês tiverem essa dúvida, o quanto mais vocês conseguirem ir para o lado, por exemplo, vocês sabem mais ou menos o que se pede para um pleno. Se a gente for só ignorar ali o fato da questão do tempo de experiência, etc., vocês conseguem já implementando isso, estudando, aprendendo, até pedindo mentoria para alguém na empresa de vocês. Se tiver alguém que é pleno, é sênior, não tem problema se chegar para a pessoa e falar, oi, tudo bem, eu queria muito saber, me passa um feedback, me passa uns insights, eu quero aprender mais sobre... Sabe, você consegue chegar para a pessoa e falar isso e geralmente as pessoas gostam de te ensinar, até porque pessoas que estão no nível mais alto, elas estão acostumadas a dar mentoria e ajudar com tarefas, enfim. E esse é basicamente o resumo. Dar os agradecimentos para o Davi dos Reis, que ele é gestor de tecnologia e professor na FATEC, que foi uma das pessoas que me ajudou a construir essa palestra, porque eu conversei muito, como eu disse, é muito subjetivo tudo o assunto que a gente está falando, mas de fato é assim que ocorre. O Davi está sempre contratando pessoas, então ele tem uma grande experiência nesse assunto de poder falar. Ele revisou toda a minha palestra. E aí, muito obrigada, Davi. Agradecimentos. Agora o slide não quer mais ele, não me ama mais. Ele me ama de novo, vai lá. Essa aqui são as minhas informações que eu vou deixar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem me adicionar, ali está o meu e-mail, ali está o meu LinkedIn e ali embaixo está o meu Instagram, que é onde eu produzo conteúdo relacionado à tech. E é isso, então eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada, eu espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Eu sei que às vezes parece falando muito a mesma coisa, mas às vezes as pessoas precisam ouvir mesmo quando é o óbvio. Então, e também o que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. E é isso, gente, então muito obrigada.